Estou em Paudalho, moro em Paudalho, que é zona da Mata Norte de Pernambuco. E para mim, eu queria agradecer a Deus a oportunidade de estar aqui dividindo um pouco do Evangelho com vocês e daquilo que o Senhor Jesus ele tem ministrado ao meu coração e na minha vida, né? Quando a irmã Isabel, que eu chamo carinhosamente de Vovó Bel, ela convidou para compartilhar um pouco do Evangelho, eu lembrei de um texto, que esse texto ele veio ao meu coração exatamente no dia 20 de janeiro de 2015. A minha mãe, ela foi diagnosticada com câncer de mama, e a gente estava internado no hospital nesse dia, ainda lembro. E quando eu acordei para amanhã fazer a cirurgia, o telefone toca, era uma tia minha, e ela dá esse texto. Ela disse: Ó, o Espírito Santo está mandando esse texto aí para você. E eu lembro que num dia de muita angústia, de muito medo, de muita incerteza, pelos próximos capítulos daquele ano, daquela doença, que a gente não sabia o que ia acontecer, o que estava nos esperando, o Espírito Santo ele acalmou o meu coração com aquela palavra, e essa mesma palavra eu queria hoje compartilhar com vocês, para que vocês também sintam-se acolhidos e ministrados pelo Espírito Santo do Senhor. Eu vou estar lendo na Bíblia, que tem a linguagem, a tradução, a mensagem, eu gosto muito dessa versão, e está lá, a palavra do Senhor está lá em Lamentações, capítulo 3, de Lamentações, Lamentações 3:28, que a palavra do Senhor ela diz o seguinte: quando a vida está difícil de suportar, entregue-se à solidão, recolha-se ao silêncio, curve-se em oração. Não faça pergunta, espere até que surja a esperança. Não fuja das provações, encare-as. O pior nunca é o pior. Que Deus ele possa estar nos abençoando e que nesse momento eu queria estar orando também com vocês, para que o Espírito Santo ele ministre aos nossos corações. Oremos. Senhor Deus Pai, Deus, muito obrigado. Obrigado pelo teu amor, pelo teu cuidar e pelo teu agir. Obrigado pela oportunidade que o Senhor me dá, Senhor, de estar aqui nessa manhã compartilhando do teu evangelho, compartilhando daquilo que o Senhor tem ministrado e cuidado na minha vida, na minha casa e na minha família. Senhor, eu te sou grata pelo teu cuidar e teu agir, te sou grata pela vida de cada pessoa, Senhor, que vai ser ministrada através dessa palavra, através da tua palavra que é viva e eficaz, Senhor. Nós verdadeiramente possamos aprender a tua palavra e, sobretudo, colocar em prática, Senhor. Nos dá a oportunidade, Senhor, de exercer tudo aquilo que o Senhor tem ministrado aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Como a palavra diz, quando a vida está difícil de suportar, né? E aquele era ano, e aquele era o tempo, era o momento que estava muito difícil de suportar. Eu acredito que todo mundo aqui que tem passado, como o dia de hoje é dia de orar pelos enfermos, é impossível a gente passar por momentos. Deixa eu só botar um aqui. É impossível a gente passar por momentos de doença, de enfermidade, seja ela física, mas seja ela também emocional, que a gente vive eras onde as pessoas têm enfrentado muitas doenças emocionais, física, emocional, espiritual. Então, temos vivido dias difíceis na questão de doenças, mas no meio dessa caminhada, no meio desses dias difíceis, a gente geralmente se encontra angustiado, a gente se encontra com medo, a gente se encontra triste, a gente se encontra preocupado no meio da doença, seja ela uma crise na garganta, seja ela, como a irmã citou aqui, de uma amiga que está, algum parente, que está internado desde o dia 1º de maio, né? Como dias de enfermidades e mesmo assim suportar. Como é possível? A gente vê que para o mundo é impossível. O mundo, ele meio que entra em total desespero. Mas que bom que a gente tem o Espírito Santo que diz, ó, com vocês é diferente, a minha mão está sobre vocês. Vocês conseguem ainda ser grato no meio da dificuldade. E como é que a gente consegue ser grato no meio da dificuldade, no meio da provação, no meio das doenças que acontecem, no meio das enfermidades, né? A Bíblia deixa muito claro quando ela diz, quando a vida está difícil de suportar, recolha-se à solidão. É o primeiro passo. Recolha-se à solidão. E quando ele diz recolha a solidão, ele não está mandando a gente se isolar, a gente abrir mão da comunhão. Muito pelo contrário. Ele está dizendo assim, ó, venha para um lugar seguro. Por que a Bíblia diz isso? Porque no meio das dificuldades, ou até na caminhada normal da vida, a gente é muito bombardeado por informações. Cada um que tem uma ideia. A gente chega e diz assim, ó,
vou dar um exemplo da minha mãe, né? Tô com câncer na mama. Aí sempre chega um. Ah, isso aconteceu por isso. Ah, isso talvez seja pecado. Lembra lá dos amigos de Jó? Ah, você está doente porque você está em pecado. Ah, você está doente porque você comeu o que não deveria. Todo mundo tem um pitaco. Todo mundo, como a gente diz aqui no Nordeste, tem um pitaco para dar. Todo mundo tem uma opinião. E a Bíblia ela nos orienta a gente se recolher à solidão, ou seja, sair do meio da multidão que sempre tem um conselho para nos dar, sempre tem uma opinião formada para falar. Muitas vezes, até essa opinião e esse conselho, essa orientação, é com boas intenções. Mas a gente precisa lembrar, gente, que a gente não é dirigido por boas intenções. A gente precisa ser dirigido pela palavra do Senhor. E a palavra do Senhor, ela é ela contradiz muitas vezes a opinião das pessoas. Às vezes as pessoas têm opinião ao meu respeito, ao teu respeito, às vezes as pessoas têm opinião sobre o acontecimento da nossa vida, mas necessariamente a opinião das pessoas, por mais bem intencionada que elas estejam, não é a palavra de Deus. E entre a opinião das pessoas e a palavra de Deus, nós precisamos ficar com a palavra de Deus, sabe? Então, quando a Bíblia diz assim, recolha-se a solidão, recolha-se a solidão, ele está dizendo assim, para de dar ouvido ao que as pessoas estão falando. E comece a dar ouvido, a gente vai ver isso, aquilo que a palavra do Senhor, ela fala ao meu respeito e ao teu respeito. Então, primeiro, quando a vida está difícil de suportar, recolha-se à solidão. Mais uma vez eu repito, não se isole, tá? Porque a Bíblia manda a gente viver em comunhão. Mas ele está dizendo assim, por um momento, saia do meio da multidão. Por um momento, saia do meio da opinião das pessoas. E ele continua, recolha-se à solidão. Desculpa. Quando a vida está difícil de suportar, entregue-se à solidão, recolha-se ao silêncio. Então, primeiro ele diz, saia do meio da multidão, e segundo ele diz, fique em silêncio. Porque como já foi muito bem dito aqui nessa manhã, a gratidão é a chave da nossa vitória. A gratidão é a chave da nossa cura física e espiritual, o reconhecimento daquilo que Deus ele fez na nossa vida ali na cruz, o que Deus conquistou na cruz ali na nossa vida, é a chave para verdadeiramente a gente prosseguir em paz. Mas quando a gente está passando por dificuldade, a gente é muito tentado a murmurar. A gente é muito tentado a dar uma opinião para Deus. A gente diz, oh, Deus, era melhor assim. Sabe quando Deus está orientando a gente para um caminho, a gente quer dar aquela coxinha para Deus e dizer assim, Deus é melhor desse jeito. A gente sempre acha que a gente tem um bom motivo para orientar a Deus. Por isso que ele orienta para a gente o seguinte, fique em silêncio. Porque quando a gente abre a boca, muitas vezes, a gente questiona. Porque muitas vezes, quando a gente abre a boca, a gente quer ensinar Deus como trabalha. E por isso que a Bíblia diz, recolha-se, saia do meio da multidão, mas fique em silêncio. Porque quando a gente está em silêncio, a gente começa a ouvir a voz de Deus. Muitas vezes a gente está no meio do barulho, da multidão, e a gente ouve a multidão. Muitas vezes a gente está em silêncio e a gente começa a ouvir a voz da nossa cabeça, que muitas vezes não diz a verdade. A verdade não é o que a gente pensa ao nosso próprio respeito. A verdade é o que a palavra de Deus fala ao nosso próprio respeito. Então a gente precisa abrir mão da opinião dos outros, mas a gente também precisa abrir mão da nossa própria opinião para começar a viver a opinião de Deus ao nosso respeito. Então, por isso que a Bíblia diz, ela segue, ela diz assim, entregue-se à solidão, recolha-se ao silêncio, para que você não murmure, para que você não seja tentado a dar uma opinião a Deus. E ele prossegue, ele diz assim, curve-se em oração. Não é apenas sair do meio da multidão, não é apenas ficar em silêncio, mas é, sobretudo, ser curvado em oração. É, sobretudo, levar para o Senhor as nossas dores, as nossas angústias, os nossos medos, as nossas enfermidades. Nós precisamos levar isso ao Senhor. E naquele dia, 20 de janeiro de 2015, eu estava com muito medo, eu estava com muita ansiedade, eu estava com, cara, era muita insegurança para saber o que iria acontecer no meio daquela doença da minha mãe. E o medo vinha, a opinião das pessoas era muito gritante, as pessoas chegavam e diziam assim, olha, lamentavelmente o câncer está muito grande da tua mãe, não vai dar certo, ela vai falecer.
Eu ouvi isso na multidão. E Deus faz assim, ó, esquece o que as pessoas estão falando. Porque as pessoas chegavam e diziam assim, a minha irmã foi do mesmo jeito. Ela começou com câncer, foi do mesmo jeitinho da tua mãe, e ela veio a falecer, porque não tinha mais jeito. E eu aprendi com essa palavra. Saia do meio dessas pessoas. Porque a opinião das pessoas ao respeito do caso da tua mãe, ao respeito da minha vida e ao respeito da tua vida que está aí ouvindo essa live, a opinião das pessoas não tem o ponto final. A palavra do Senhor é o ponto final. E quando eu fico em silêncio, quando eu saio da multidão, eu começo a pensar em mim mesmo. E se não der certo? E se realmente as pessoas estiverem certas? E se realmente não tiver cura? O que é que vai acontecer? E aí a Bíblia nos convida, me convida e te convida a gente levar as nossas angústias para onde? Para os pés do Senhor. Por isso que ele diz, curve-se em oração. Não faça pergunta, não questione, mas leve a sua vida diante do Senhor. E é algo que a gente precisa entender, gente, é que Deus ele está pronto a ouvir tudo que a gente tem para dizer. Ele não se escandaliza com o que a gente tem para falar para ele. Então, eu quero te dizer nessa manhã, o que tem doído, a Valda está perguntando, vocês estão ouvindo? Vocês estão me ouvindo, gente? Sim, sim, muito bem. Então, aquilo que o Espírito Santo ele tem ministrado no meu coração e no teu coração, a gente precisa falar. A gente precisa verdadeiramente falar para as pessoas daquilo que o Senhor Jesus ele tem ministrado e falar para o Senhor Jesus o que a gente tem sentido. Ou seja, onde é que está doendo? Está doendo na alma? Fala para Jesus. Está doendo no corpo físico? É doença física mesmo? Fala para Jesus, sabe? A gente precisa ter o hábito de falar para Jesus o que tem acontecido na nossa vida, sem medo dele se escandalizar, porque ele não se escandaliza, afinal de contas, ele já sabe o que a gente está sentindo. Antes mesmo que a gente verbalize, ele já conhece o que a gente está sentindo, mas ele é um pai acolhedor que quer ouvir o que a gente tem para dizer para ele. Então, o convite do Senhor é: fala para Deus da tua dor, fala para Deus dos teus sonhos, fala para Deus dos teus projetos, fala para Deus dos teus medos, fala para Deus daquilo que está dentro do teu coração, com a certeza e com a convicção de que Ele vai te ouvir, de que Ele vai te acolher e que Ele vai responder a tua oração segundo a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. Deus tem coisas boas para mim e ele tem coisas boas para vocês. E o texto diz: não faça pergunta, espere no Senhor, até que surja a esperança. Nós precisamos lembrar que a nossa esperança não está simplesmente no médico, que a nossa esperança não está no governo, que a nossa esperança não está na nossa força, mas que verdadeiramente a nossa esperança está no Senhor Jesus Cristo. E o nosso Deus, ele é o Todo-Poderoso. É um Deus que morreu numa cruz, mas que também ressuscitou. E quando ele morre naquela cruz e ele ressuscita, o que ninguém nunca fez, ele fez por amor a mim. E ele fez por amor a você. E outro texto, ele diz: no mundo tereis aflição, no mundo vocês vão ter dificuldade, no mundo vai se levantar coisas, mas tem de bom ânimo, porque eu, Jesus falando, eu venci o mundo. E se Cristo venceu, nós precisamos crer e entender. Nós também somos vencedor, porque nós estávamos e estamos em Cristo. Isso precisa ser uma verdade na nossa vida, porque se Cristo ele venceu a doença, ele venceu o pecado, ele venceu a enfermidade, nós também vencemos. Por quê? Porque nós estávamos e estamos em Cristo. Então, a palavra que eu quero trazer para você hoje, nessa manhã, é: independente do que tenha acontecido na tua vida, Cristo está no controle. Ele não perdeu o controle. Ah, mas eu estou com uma dor na garganta, estou com a minha garganta inflamada. O Senhor Jesus não perdeu o controle. E ele não apenas está no controle da situação, como a gente precisa entender que ele tem poder para curar a nossa garganta, para curar a enfermidade, seja ele qual for, seja ela enfermidade física, espiritual ou emocional, sentimental na nossa vida. Nós precisamos entender que Deus, ele é soberano. E eu queria compartilhar com vocês quando ele diz assim: não fuja das provações, encare-as.
Encare o que a gente tem para passar. O que, é que a gente tinha naquele ano para passar aqui na minha casa? Era um câncer. A gente não tinha como fugir, a gente não tinha nem para onde correr, mas a gente podia encarar. E aí a gente não ia encarar na nossa força, porque eu digo para você, a luta contra uma doença é muito grande, e a gente sabe disso. Mas nós temos força e poder para encarar essa dificuldade de joelhos nos pés do Senhor. Um Deus que cura a nossa vida física. E nós precisamos encarar as dificuldades da nossa vida com a arma certa, que é a palavra de Deus, sabendo que Deus ele é bom e ele sempre será bom. Ah, Sara, mas eu estou passando por uma doença, não importa. Não, a minha doença não me define, mas a palavra do Senhor me define. E a palavra do Senhor diz que Deus ele é bom. Então nós precisamos crer nisso. Nós precisamos viver isso. Nós precisamos verdadeiramente viver a palavra, orar a palavra, verbalizar sobre a nossa vida e sobre os nossos a palavra. Nós precisamos como a amiga também testemunhou, né, foi visitar a avó dela e chegou lá, ela foi verbalizar a palavra, ela foi orar a palavra. É isso que a gente precisa fazer e é isso que a gente precisa entender. Por quê? Porque, de fato, a palavra do Senhor, ela é viva e ela é eficaz. Porque, de fato, a doença não tem o ponto final na nossa vida. A palavra do Senhor, ela tem o ponto final. E a palavra do Senhor, como eu já disse e repito, ela é viva e ela é eficaz na minha vida e na tua vida. Nós precisamos crer na palavra do Senhor. E o texto, ele continua, eu vou estar lendo agora na Bíblia, na versão, na linguagem de hoje, na Bíblia na linguagem de hoje, e eu gostaria de compartilhar com vocês, do verso 3 ainda, o verso 19, que diz assim: Eu lembro da minha tristeza, eu lembro da minha tristeza e solidão, das amarguras e dos sofrimentos. Penso sempre nisso e fico abatido. Todas as vezes que a gente vai olhar para a nossa doença ou para o momento que a gente está passando dificuldade, o que é que vem para a gente? Abatimento, tristeza, angústia. A gente acha que está tudo perdido. Quando a gente olha para um parente nosso, que muitas vezes está lá internado há uns 3, 4 meses, a gente começa a ficar desesperado, a gente começa a ficar triste. Quando a gente olha muitas vezes para um diagnóstico de câncer, a gente começa a perder a esperança. E muitas vezes a gente fica abatido mesmo, a gente fica com a nossa alma batida. E é humanamente comum, é humanamente normal que isso aconteça. Mas o Senhor Jesus, ele nos chama para viver algo. E o texto, ele continua. O 20, penso sempre nisso e fica batido. 21, mas a esperança volta quando penso no seguinte. Verso 22, o amor do Senhor não se acaba e o amor do Senhor não se acaba e a sua bondade não tem fim. Verso 23, esse amor e essa bondade são renovados todas as manhãs. Como é grande a fidelidade do Senhor. Deus é tudo o que eu tenho. Por isso, eu confio nele. O amor eterno do Senhor não pode se acabar. O amor eterno do Senhor, a graça, a misericórdia do Senhor na minha vida e na tua vida, ela se renova todas as manhãs. E é isso que a gente precisa crer. A gente precisa não gastar o nosso tempo, a nossa energia, o nosso tempo, não é pensando em coisas ruins, não é pensando na doença, não é pensando em quão difícil está a nossa caminhada, é pensando na bondade do Senhor. É dizendo, cara, hoje eu tenho um diagnóstico, como era o caso da minha mãe, eu tenho um diagnóstico de câncer, mas Deus, ele é bom. E seja o que acontecer na caminhada desse tratamento, o Senhor é bom. O Senhor tem cura. O Senhor Jesus, ele não perdeu o controle. Isso precisa fazer total sentido para a gente, mesmo que não faça sentido para os homens, mesmo que não faça sentido para a multidão, mesmo que não faça sentido para a gente mesmo. Precisa fazer sentido, porque é a palavra do Senhor. Nós precisamos crer nessa manhã, independente do que a gente tem passado. Deus, ele é bom. Deus, ele não perdeu o controle. Deus, ele sabe do que a gente está passando hoje. Ele já tinha dito: no mundo terei aflição. Mas ele também garante, é uma garantia do Pai: tende bom ânimo. Eu venci o mundo. E isso precisa ser uma verdade muito clara no meu coração e no teu coração. O Senhor Jesus venceu e nós não seremos vencedor.
Nós somos vencedor. A cruz nos garantiu a vitória. A cruz nos garantiu a cura física, espiritual, emocional da nossa vida, dos nossos familiares, porque Cristo conquistou isso na cruz. E nós precisamos entender que, por exemplo, a doença, ela não é capaz. Lembra daquele texto que virou até uma música, né? Quem nos separará do amor de Cristo? Nada. Nada vai nos separar do amor de Cristo. E por mais que a gente tenha passado, esteja passando, passando ou tenha passado por momentos de dificuldade, nós precisamos crer e entender. Deus é bom. Nós não podemos estar gastando a nossa energia, o nosso tempo tão valioso pensando nas dificuldades. Nós precisamos pegar e dizer: o que é que eu tenho hoje? Eu tenho uma doença. Como é que o Senhor Jesus vai ser glorificado através dessa doença? Essa doença vai ser utilizada para que o nome do Senhor seja glorificado. Eu ainda vou testemunhar a cura, eu ainda vou testemunhar a bondade do Senhor, eu ainda vou ter a oportunidade, muitas vezes, de estar em ambientes que vou testemunhar do Senhor. Lembra, não sei se vocês, com certeza vocês vão lembrar, de Paulo. E Paulo, ele passava por momentos de dificuldade, ele passava por muitas aflições. Paulo chegou a ser preso. E o que, é que ele fazia? Ele não chegava lá, dentro da cadeia, no meio da cela, e ele não ficava lá murmurando: olha para aí, porque Deus me abandonou, olha para aí, porque eu sou um coitadinho, olha para aí, porque a vida é difícil. Não, ele chegava lá: eu estou preso, estou. O que, é que eu vou fazer? Vou pregar. Vou testemunhar do amor do Senhor aqui dentro. E Paulo, onde ele andava, ele testemunhava e testificava da bondade do Senhor. Que essa seja uma verdade na minha vida e na tua vida. Que aonde a gente chegue, a gente testifique e testemunhe da bondade do Senhor. Se a enfermidade vier, a gente chega no hospital, a gente chega onde a gente estiver e a gente testifique daquilo que o Senhor tem feito. Tem doença? Tem. Lamentavelmente tem. Mas o Senhor vai ser exaltado através disso. Seja o Senhor nos dando a cura, seja o Senhor nos dando a oportunidade de chegar em certos ambientes, seja o que for, o nome do Senhor precisa ser glorificado. Todas as vezes que a gente olha para os nossos problemas, a gente tende a ficar com o coração angustiado. Todas as vezes que a gente olha para os nossos problemas, a gente tende a ficar com a alma abatida. Todas as vezes que a gente ouve a opinião das pessoas, a gente tende a tirar o foco, que é a palavra de Deus. Por isso, volto a repetir, a Bíblia nos convida a sair do meio da multidão, a ficar em silêncio, mas esse silêncio não é um silêncio de se isolar, é um silêncio de falar para a pessoa certa, ou seja, falar para o Senhor Jesus Cristo, crendo e entendendo que a esperança, a nossa, a minha, a tua esperança, está no Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos crer nisso. Nós precisamos crer que Ele tem cura. Nós precisamos crer que Ele cuida. Nós precisamos crer que, independente da situação que a gente está vivendo, o Senhor Jesus Cristo, Ele tem o controle. Amém? E aí, concluindo essa palavra e dizendo para vocês: creia, creia que o Senhor Jesus Cristo, Ele tem o controle. Eu guardei essa palavra no meu coração e, vez ou outra, eu volto muito para ela. Ela fez uma morada no meu coração e que está viva até hoje. E naquele momento que eu recebi essa palavra, eu estava passando por um momento de dificuldade na saúde da minha mãe, mas esse texto ele vale para qualquer momento. Na caminhada da nossa vida, nós precisamos constantemente voltar para o Senhor. Nós precisamos lembrar que o mundo tem voz, mas o Senhor também tem. E a Bíblia diz que as minhas ovelhas, Jesus falando, elas reconhecem a minha voz. Elas reconhecem a voz do pastor. Que nós possamos reconhecer a voz do Senhor no meio de tantas vozes que existem falando, tanto pitaco, tantas vozes lá dizendo, é a voz do Senhor, que a gente precisa reconhecer e obedecer. Quando, quando o Senhor traz esse texto ao meu coração, eu abri mão da opinião das pessoas e eu comecei a crer na palavra do Senhor. E só trazendo um fechamento para o testemunho da minha mãe, naquele ano foram anos muito difíceis. Foram anos onde, naquele dia 20, houve a cirurgia, ela precisou tirar toda a mama, né? E a gente achava que aquilo era difícil, mas a grande verdade é que
o processo de recuperação foi mais difícil ainda. Então, a cirurgia dela abriu, a gente ficou com uma cirurgia aberta mesmo, por uns 3 meses, era todo um transtorno. A gente, ela começou a fazer radioterapia, começou a fazer químio, primeiro foi a químio, né? Começou a fazer a quimioterapia, e no meio do tratamento da quimioterapia, ela pegou uma pneumonia, ela não conseguiu concluir o tratamento, e foi outro desespero, e vem a raiva, então foi todo um processo. Mas diante de todo aquele processo, eu tinha uma certeza: o amor do eterno se renova a cada manhã. Eu sabia que Deus estava cuidando da gente, mesmo que quando a gente olhava com os olhos nus, a gente só via dificuldade. Mas eu escolhi crer que o Senhor Jesus, eu escolhi crer na palavra do Senhor Jesus. Que você também possa crer nisso. Independente da situação que você esteja passando hoje, você creia que Deus não perdeu o controle. Que você pare de olhar para a dificuldade e que você comece a olhar para o Senhor. Ah, a dificuldade existe, existe. Eu não vou ignorar, não. Ela está aqui na minha frente. Mas eu vou dizer, como é que o nome do Senhor vai ser glorificado? Como é que Deus vai fazer um milagre na minha vida? Porque acredite, Deus está ansioso, Ele tem vontade de fazer milagre na minha vida e na tua vida. Que nós possamos deixar a nossa vida à disposição do Senhor, para que nós possamos viver um milagre. Minha mãe recebeu a cura, né? Isso faz 9 anos desse tratamento, que até hoje ela faz o acompanhamento, mas hoje nós já podemos dizer, sim, que existe a cura do câncer, e tem sido ainda um processo, como eu disse, ele só bate o martelo, só recebe alta com 10 anos de tratamento, mas até hoje o Senhor Jesus ele tem cuidado. E a gente tem tido a oportunidade de ir para o hospital, fazer tratamento, fazer acompanhamento e testemunhar que Deus ele fez um milagre. E testemunhar que o Senhor Jesus ele é bom. E o milagre do Senhor, muitas vezes, não impediu que a cirurgia da minha mãe se abrisse. O milagre do Senhor não impediu que ela fizesse uma quimioterapia, uma rádio. Mas, independente que ela passasse por esse processo, era e é um milagre do Senhor. Eu sou um milagre do Senhor. Você é um milagre do Senhor. E nós devemos testemunhar isso aonde quer que o Senhor Jesus ele nos leve. Nós precisamos falar da bondade do Senhor. Nós precisamos falar da misericórdia do Senhor, que se renova a todos os dias. Nós precisamos crer e se apossar dessa palavra, em nome de Jesus. Eu queria compartilhar essa palavra com vocês. Espero que o Espírito Santo, que ministrou ao meu coração, também tenha ministrado ao coração de vocês, e que vocês sempre lembrem: saia. Muitas vezes é preciso sair do meio da multidão, é preciso ficar em silêncio, justamente para que a gente não questione, mas, sobretudo, para que a gente seja grato. E em silêncio, fora da multidão, a gente precisa não ficar ocioso, a gente precisa ficar de joelho aos pés do Senhor, falando para Ele tudo aquilo que a gente tem vivido e que a gente tem passado. A gente não pode, mais uma vez eu repito, ficar olhando para o passado para trazer angústia ou trazer angústia para nossa alma. Nós precisamos olhar para a dificuldade como uma oportunidade do Senhor Jesus fazer milagre nas nossas vidas. Eu queria orar com vocês para a gente encerrar e passar a palavra para a irmã. Oremos. Senhor Deus, Pai, Deus, muito obrigado pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia. Obrigado porque tu és um Deus bondoso. Obrigado porque o Senhor é um Deus que se importa com a nossa vida. Tu és um Deus que faz coisas maravilhosas, Senhor, ao nosso respeito. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos convida e nós temos a oportunidade de sair do meio da multidão, de sair do meio de tanta opinião das pessoas e poder ficar sós contigo. Mas a grande verdade é que quando a gente está a sós, muitas vezes, a nossa cabeça fica voando também, a gente começa a pensar tanta coisa, Senhor. E a gente começa muitas vezes a questionar, a querer se entristecer, a querer murmurar. Mas, Senhor, obrigado, porque nós temos a oportunidade de falar para o Senhor que a gente tem sentido, e obrigado porque o Senhor é um Deus que nos acolhe. Obrigado porque o Senhor é um Deus que sabe das dificuldades que a gente tem passado. E o Senhor não é indiferente, muito pelo contrário. O Senhor se importa com a nossa vida. E o Senhor pode fazer, Senhor. E o Senhor quer fazer um milagre na nossa vida, Senhor. Obrigado porque nós somos o teu milagre. Obrigado porque nós somos o fruto do teu amor. E obrigado porque o Senhor se importa com a gente. Obrigado porque a nossa dor não é indiferente para o Senhor. Obrigado porque o Senhor se importa com a nossa vida. E eu queria te orar, Senhor, pela vida de cada mulher que aqui está nessa manhã. Talvez pessoas que têm passado
por problemas na sua saúde física, na sua saúde emocional, na sua saúde espiritual, Senhor. Nós queremos hoje proclamar a tua cura. Nós queremos hoje, Senhor, dizer que nós recebemos tudo aquilo que o Senhor conquistou na cruz. Senhor. Nós queremos declarar, Senhor, toda sorte de bênção sobre a vida das nossas irmãs. E nós queremos agradecer, Senhor, por cada uma que é o milagre do Senhor. Nós somos o teu milagre. E nós queremos testemunhar isso para o mundo. Obrigado por esse culto. E obrigado pela oportunidade que a gente tem de sair dessa live e poder testemunhar que o Senhor não perdeu o controle. Que o Senhor é um Deus que pode curar. Que o Senhor é um Deus que quer propagar o teu amor através da nossa vida, Senhor. E nós estamos à tua disposição para viver tudo aquilo que o Senhor conquistou na cruz, Pai. Abençoa as nossas vidas, nos dá a oportunidade de testemunhar o teu evangelho, Senhor. Nos dá a oportunidade, Senhor, de viver tudo aquilo que o Senhor conquistou na cruz. Em nome de Jesus. Nós que somos gratos pela cura espiritual, pela cura emocional, pela cura física, na vida de cada pessoa que tem sido aqui colocado o seu nome em oração, porque nós sabemos que o Senhor tem visitado cada um. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmã. Passo a palavra para vocês. Que Deus ele